E gostaria também de agradecer, senhor Procurador-Geral, Vossa Excelência, por ter me enviado o texto dos avisos, das decisões que ensejaram os avisos 242/2022 e 243/2022, que autorizaram o afastamento provisório da carreira de dois eminentes, ilustres e nobres promotores de justiça para participar do pleito eleitoral. Tive, de fato, acesso a essas decisões e, com a devida vênia, sempre respeitosamente, me pareceram bastante econômicas essas decisões, e mesmo com a referência a decisões de outros ministérios públicos, sempre com a devida vênia, não me convenci do acerto dessas decisões, e por isso eu faço um requerimento a Vossa Excelência, doutor Mário. O doutor Mário caiu, né? Caiu? Acho que é melhor aguardar um pouco, né? Vou ter que repetir tudo de novo, tudo que eu falei, né? Não. Consegui voltar aqui, colegas. Consegui voltar. Ótimo. Pois não, Saad, por favor. Eu fiz os cumprimentos, eu tenho certeza que Vossa Excelência ouviu os cumprimentos, a reiteração e tudo mais, né? Mas eu vou diretamente ao ponto principal, de que eu recebi o e-mail com as cópias das decisões que ensejaram os avisos 242/2022 e 243/2022, que autorizaram o pedido de afastamento provisório da carreira de dois eminentes e ilustres promotores de justiça para participar do pleito eleitoral. E, sempre com devido respeito, me pareceram bastante econômicas essas decisões, não data vênia condizentes com a relevância que o caso estava a merecer diante do arrojo de uma decisão, de decisões como essas. E, de qualquer forma, tive acesso às decisões de outros ministérios públicos que foram mencionados aqui na decisão e também não me convenceram. Eu sou vênia para fazer um requerimento a Vossa Excelência, com base no princípio da autotutela administrativa, que Vossa Excelência faça a revisão, verifique novamente o acerto dessas decisões e, segundo o nosso pleito também, que faça a revogação desses atos e determine o retorno desses ilustres promotores de justiça. Esse é o primeiro requerimento. E faço também uma prévia a esse requerimento, pois entendo de bom alvitre que se ouça este egrégio Conselho Superior do Ministério Público quanto a este meu pedido. Obviamente, sem caráter vinculativo a Vossa Excelência, que saberá dar a melhor decisão. Então, fica feito esse meu requerimento, porque, reiterando já, não vou fazer a leitura aqui, embora o doutor Motauri tenha solicitado que eu fizesse a leitura das decisões. Há uma decisão bastante recente do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deixando consignado a inviabilidade de promotores, membros do Ministério Público, ingressos após a Constituição Federal de 1988, de deixarem a instituição dessa forma, o afastamento desses termos da decisão para concorrer a cargo ou desempenhar qualquer outra função no Executivo, no Legislativo, ingressos após a Constituição de 1988. A Constituição Federal é bastante clara a respeito
da proibição de atividade político-partidária. Não obstante, essas decisões, elas autorizam membros do Ministério Público a exercer atividade político-partidária. A legislação também federal, estadual, é nesse sentido de proibir membros do Ministério Público de exercer atividade político-partidária, notadamente aqueles que ingressaram após a Constituição Federal de 1988. A doutrina também é nesse sentido, a jurisprudência também é nesse sentido. Já disse numa das sessões anteriores, e repito aqui, eu pessoalmente sou favorável. Gostaria muito que membros do Ministério Público, ingressos antes ou depois da Constituição de 1988, pudessem sim se afastar, desempenhar outras funções, concorrer a cargos eletivos, mas, como disse, nós somos escravos da lei. Infelizmente, a Constituição é bastante clara a esse respeito. Então, solicito a Vossa Excelência, diante do princípio da autotutela, que reveja essas decisões e, antes de expender a decisão, que ouça esse Conselho Superior, que já foi dito aqui, é o órgão mais democrático de todos os órgãos do Ministério Público. Nós temos aqui a Corregedoria, nós temos 3 membros do Conselho, 3 conselheiros originários do órgão especial, temos os demais conselheiros também, todos eleitos por toda a classe. Então, é o órgão talhado para, eventualmente, manifestar-se a respeito desse importantíssimo tema. Essa é a minha manifestação, doutor Mário, prezados colegas, muito obrigado. Sádio, boa tarde. Eu, em primeiro lugar, deixo claro que essa é uma atribuição exclusiva da Procuradoria-Geral de Justiça, daí porque não há que se ouvir Conselho Superior, órgão especial, essa é uma decisão de exclusiva responsabilidade política do Procurador-Geral de Justiça. E eu tomei essa decisão econômica, de fato, e pouco importa se agradou ou não Vossa Excelência, mas ela foi econômica, notadamente em razão de uma estratégia da Procuradoria-Geral de Justiça, como já foi pontuado aqui na última oportunidade em que aqui estive, em função de uma estratégia nacional, porque, por exemplo, estamos agora em Brasília aqui e sabemos das dificuldades que temos no Congresso Nacional. Portanto, se não tivermos o arrojo necessário em determinadas situações, nós vamos, evidentemente, ficar à mercê de outras carreiras muito bem representadas no Congresso Nacional. Se Vossa Excelência entende de forma diferente, está, como de fato esteve, aberto à disputa por este cargo. Vossa Excelência podia ter muito bem disputado, não o fez, não sei qual é a razão. Não é? De todo modo, nós temos uma convicção jurídica de que esse tema está ainda em aberto, não é? Porque, no fundo, quando se fala vedada o exercício de atividade político-partidária, há uma exceção, lá dentro, salvo exceções previstas em lei. Não é? Então, o poder constituinte originário, ele, na verdade, pode ter indicado, e essa é uma discussão que ainda está em aberto, preservar a capacidade eleitoral passiva de membros da instituição Ministério Público. Não é? E fica na nossa cabeça aqui, na nossa gestão, no jurídico, não é? A dúvida se o poder constituinte derivado poderia limitar a capacidade eleitoral passiva dos membros do Ministério Público. Não é? Há ainda entendimentos e decisões, como, por exemplo, de tribunais regionais eleitorais de outros estados. Enfim, eu não vou aqui ficar lendo e nem tampouco ficar justificando uma decisão que já foi publicizada. Ela está, evidentemente, aberta a críticas, a crítica é sempre saudável e muito bem-vinda, mas eu me reservo o direito de fazê-la enquanto Procurador-Geral de Justiça, de lançar a decisão nos termos em que o meu gabinete entendeu fosse razoável dentro desse campo. Essa é uma questão que vai ser decidida mais adiante e os argumentos, até estrategicamente, podem ser lançados também mais adiante pela própria instituição Ministério Público e também pelos colegas diretamente interessados aí que resolveram concorrer. De todo modo, fica consignada aí a sua, aspas, indignação, mas de plano
eu digo que a Procuradoria-Geral de Justiça mantém a decisão, não havendo razão alguma, nem mesmo sob o prisma jurídico, e nem mesmo, quero crer, sob o prisma da razoabilidade, para se ouvir este ou qualquer outro colegiado acerca da decisão. Insisto, que é uma decisão exclusiva responsabilidade da Procuradoria-Geral de Justiça. E eu não vou aqui, evidentemente, abrir mão de tomar as decisões que nós, neste gabinete, entendemos sejam as mais corretas e as melhores para a instituição. Estamos abertos às críticas, seguimos, vamos em frente. Muito obrigado. Dando sequência, eu passo a palavra ao doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Acho que o senhor está sem som, doutor Giuliotti. Quem pede a palavra, não sei se o senhor quer esperar o doutor Giuliotti ou o doutor Ponte quer falar. Não, eu só gostaria, senhor presidente, em primeiro lugar, de referendar o que foi colocado aqui pelo eminente conselheiro Saad Masloum. Quero deixar claro que sou absolutamente favorável ao fato de promotores de justiça poderem concorrer a cargos eletivos, e isso não há dúvida alguma, em relação aos colegas que ingressaram na instituição antes de 1988. Mas a preocupação que o eminente conselheiro Saad traz me parece que é de todo pertinente, e ela exige por parte de cada um de nós, ainda mais diante de uma instituição que é uma instituição que deve primar pela democracia, e o Conselho Superior do Ministério Público, nós não podemos esquecer que todas as questões que estão afetas à instituição, elas são de interesse também ao Conselho Superior do Ministério Público. É sempre importante que ele seja ouvido a respeito desses temas. Embora, particularmente, eu seja favorável a promotores de justiça concorrerem a cargos eletivos, eu fico preocupado em função dos colegas que ingressaram depois de 1988, diante da vedação expressa contida no texto constitucional. Mas não é apenas isso. Nós teremos uma eleição para deputados federais, deputados estaduais, e quem vai decidir o registro de candidatura não será o juiz da zona eleitoral, será o Tribunal Regional Eleitoral por intermédio do seu pleno. Nós não podemos esquecer que para que alguém venha disputar uma eleição, precisa estar filiado a um partido político. Ele vai receber verba do fundo partidário e vai ter que prestar contas dessas verbas recebidas por parte do fundo partidário. Além disso, nós teremos a questão envolvendo propaganda eleitoral. Se o colega for eleito e eventualmente se aposentar ou pedir exoneração, evidentemente que a situação, de certa forma, ela já foi superada. A dificuldade ela reside quando, eventualmente, isso possa não acontecer. E me parece que a colocação do conselheiro Saad não é uma colocação de cunho pessoal e não é uma colocação que deve ser tratada com ressentimento ou de uma forma pouco atenciosa, não é? É uma preocupação que diz respeito à nossa instituição Ministério Público, mesmo porque será cobrado do Ministério Público a adoção de providências. Então, eu quero aqui me irmanar à colocação feita pelo eminente conselheiro Saad, respeito à decisão em contrário de Vossa Excelência, embora não concorde com o conteúdo dela, não só pela fundamentação jurídica, mas também em razão de entender que o Conselho Superior do Ministério Público ele é dispensável. Não, ele não é. O Conselho Superior do Ministério Público ele tem voz, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser respeitado. Ninguém aqui foi inserido no cargo. Não é? Nós participamos de um processo eleitoral em diferentes instâncias e todos nós aqui temos legitimidade para levar adiante as postulações que não são de caráter pessoal, são postulações que dizem respeito à carreira.